Em uma festa com os amigos do meu marido, tentei beijá-lo enquanto dançava. Ele se afastou e disse: "Prefiro beijar meu cachorro do que beijar você." Todos riram. Então ele acrescentou: "Você nem atende aos meus padrões. Fique longe de mim." As risadas ficaram mais altas. Sorri como se não doesse, mas quando finalmente respondi, o ambiente ficou em silêncio. Algumas palavras machucam, mas as minhas machucam mais. Lembra quando alguém pergunta o que você faz? Basta dizer que você trabalha no hospital? Caleb me orientou enquanto eu me fechava no vestido de grife que ele havia escolhido, mas nunca elogiou. Não mencione que você comanda a unidade cardíaca. Essas pessoas não querem ouvir falar de assuntos médicos em festas. Ele estava me ensaiando novamente da mesma forma que fazia antes de cada reunião com sua turma da empresa de investimentos, programando minhas respostas para garantir que eu nunca o ofuscasse. 5 anos atrás, ele se gabava para todos de ter se casado com uma cirurgiã. Agora, ele tratava minha carreira como um segredo embaraçoso que poderia ser revelado acidentalmente se eu não tomasse cuidado suficiente. Antes de continuarmos, quero agradecer por sua presença hoje. Se você acredita que a humilhação pública no casamento nunca é aceitável e que todos merecem respeito, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. Fiquei em frente ao espelho do nosso quarto, ajustando o tecido verde esmeralda que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. O vestido era lindo, suponho, mas parecia um figurino para uma peça onde eu tinha esquecido todas as minhas falas. Atrás de mim, Caleb continuava seu ritual de preparação, verificando a gola pela 17ª vez. Sim, eu contava. Era mais fácil me concentrar em seus ajustes obsessivos do que pensar em como havíamos chegado ali. Os Jenkins estarão lá, continuou ele, rolando a tela do celular. Lembre-se, ele trabalha com fusões e aquisições, não com private equity. Não confunda isso de novo. E o nome da esposa dele é Patrícia, não Paula. Eu queria dizer a ele que a chamava de Patrícia havia 3 anos, que o incidente com a Paula fora um erro dele na festa de Natal do ano passado. Mas correções não faziam mais parte do nosso roteiro. Em vez disso, observei-o se transformar no espelho. Cada ajuste em sua aparência um passo à frente do homem que um dia me esperara do lado de fora do hospital com café e flores depois das minhas cirurgias difíceis. Salvei um menino de 12 anos hoje, disse eu baixinho, testando as águas. Sua válvula mitral estava. Que ótimo, querida, interrompeu Caleb, sem tirar os olhos do celular. Mas ninguém quer ouvir falar de sangue e procedimentos tomando um coquetel. Deixe as pessoas desconfortáveis. Aposte em assuntos leves. O clima, planos de férias, talvez aquele novo restaurante no centro da cidade que todo mundo está comentando. O clima. 5 anos de faculdade de medicina, 3 anos de residência, 2 anos à frente da unidade cardíaca de um dos melhores hospitais do país. E ele queria que eu discutisse a formação de nuvens com banqueiros de investimento que provavelmente não conseguiam localizar seus próprios pontos de pulso. Meu celular vibrou, com uma mensagem da minha equipe cirúrgica. O menino estava estável, já perguntando quando poderia jogar beisebol novamente. A mãe dele chorou quando contei que a cirurgia tinha sido um sucesso. Aquelas lágrimas significaram mais para mim do que qualquer convite para uma festa, mas mencioná-las violaria as regras de conduta cuidadosamente elaboradas por Caleb. Além disso, Caleb acrescentou, finalmente me olhando através do espelho em vez de diretamente. Marcos perguntou sobre nossos planos para a arrecadação de fundos em Hamilton no mês que vem. Eu disse a ele que pegaríamos uma mesa. São 50 mil, mas é importante para a visibilidade. 50.000 para a visibilidade. Enquanto isso, a ala pediátrica precisava de novos equipamentos de monitoramento, que a diretoria do hospital considerou caros demais, 30 mil. Eu estava planejando fazer uma doação pessoal, mas aparentemente nosso dinheiro já estava alocado para as oportunidades de networking do Caleb. Pronto? Ele perguntou, embora não fosse bem uma pergunta. Ele já estava se dirigindo para a porta, esperando que eu o seguisse como um cúmplice bem treinado. A descida de elevador pareceu mais longa do que o normal. Caleb revisou nomes e detalhes sobre os convidados da noite, me tratando como uma atriz que precisa de treinamento antes de sua apresentação. Tom Morrison fechou aquele acordo com a farmacêutica na semana passada. Parabenize-o, mas não peça detalhes. E evite Jennifer Whitfield se ela estiver bebendo. Ela fica tagarela sobre os problemas conjugais deles. Concordei com a cabeça em intervalos apropriados enquanto pensava na mãe da minha paciente, em como ela agarrou minhas mãos e me abençoou em 3 línguas diferentes. Aquilo era real, aquilo era substancial.
Aquela viagem de elevador para outra festa onde eu fingiria ser menos do que realmente era. Essa era a performance. O manobrista levou nosso carro com eficiência e prática. A mão de Caleb tocou minha lombar quando entramos no prédio de Marcos, não por afeto, mas por posicionamento. Ele fazia isso em todos os eventos públicos, marcando seu território e, ao mesmo tempo, mantendo-me à distância exata que sugeria a união sem intimidade de fato. Lembre-se, ele sussurrou enquanto esperávamos o elevador da cobertura. Sorria mais esta noite. Você parecia miserável na última festa. Essas pessoas são importantes, Clary. Minha carreira depende desses relacionamentos. A carreira dele, não a nossa, nunca mais nossa. O elevador dava direto para a cobertura de Marcos, e eu vi Caleb se transformar completamente. Seus ombros se endireitaram, seu sorriso se ativou com precisão praticada. Sua voz assumiu aquele timbre confiante que ele achava que o fazia parecer mais autoritário. Marcos, ele gritou, soltando minhas costas para apertar minha mão com um entusiasmo que desapareceria no momento em que chegássemos em casa. Caleb e Clary. Marcos acrescentou meu nome como se fosse uma reflexão tardia. Seus olhos já estavam se movendo por mim para ver quem mais havia chegado. Esse era o meu papel agora. O último a pensar, o acompanhante, o parceiro silencioso em uma parceria que havia se tornado tudo, menos igualitária. Jennifer Wishfield se aproximou com beijos no ar e champanhe. Clary, querida, você está linda. Esse vestido é divino. Caleb tem muito bom gosto. Até mesmo a minha aparência não era mais uma conquista minha. O vestido que eu usava, os sapatos que eu calçava, o jeito cuidadoso com que eu penteava meu cabelo, tudo isso era obra do meu marido, como se eu fosse uma boneca que ele vestia para exibir. Obrigada, respondi com o tom comedido que aprendi a manter conversas breves. Entusiasmo demais gerava perguntas complementares. Pouco entusiasmo me marcava como difícil. O equilíbrio era exaustivo. Clary trabalha no hospital. Caleb interrompeu suavemente quando Marcos perguntou o que eu andava fazendo ultimamente. Só trabalha no hospital, não comanda a unidade de cirurgia cardíaca, nem salvou a vida de uma criança hoje, nem ganha o dobro do meu salário mantendo as pessoas vivas. Só trabalha no hospital como se eu organizasse arquivos ou entregasse bandejas de comida. Fiquei ali com meu vestido caro, segurando um champanhe que eu não queria, sorrindo para as pessoas que olhavam através de mim, em vez de para mim, e tomavam uma decisão. Esta noite seria diferente. Esta noite, eu tentaria mais uma vez me conectar com o homem com quem me casei, encontrar algum resquício da pessoa que um dia se orgulhara das minhas realizações, em vez de se sentir ameaçada por elas. Mais uma tentativa de salvar o que havíamos construído antes que desmoronasse completamente. Se isso falhasse, e parte de mim já sabia que falharia, pelo menos eu saberia que havia tentado de tudo antes do que viria a seguir. A conversa ao meu redor mudou para projeções trimestrais e volatilidade do mercado, termos que flutuavam como ruído de fundo. Enquanto eu observava a sala se transformar, alguém diminuiu as luzes, e a música mudou de um desanimado para algo mais lento e intimista. Marcos pegou a mão de Jennifer com naturalidade, conduzindo-a até o espaço que haviam aberto perto das portas do terraço. Tyler puxou Sarah para perto, sussurrando algo que a fez rir e encostar a cabeça em seu ombro. Fiquei à beira da felicidade deles, segurando minha taça de vinho vazia como um acessório que eu tinha esquecido como usar. Os casais se moviam juntos com uma sincronia tão natural, um conforto tão óbvio na presença um do outro. Quando Caleb e eu perdemos isso, ou será que realmente tivemos? Um garçom passou com uma bandeja de champanhe. Larguei minha taça vazia e peguei uma nova, bebendo-a mais rápido do que deveria. As bolhas queimaram levemente, dando-me algo em que me concentrar além da dor crescente no peito. Do outro lado da sala, Caleb estava imerso em uma discussão com Bradley e um cliente cujo nome eu já tinha esquecido, suas mãos se movendo animadamente enquanto ele explicava algo que os fez concordar como marionetes sincronizadas. A introdução de piano de uma música que eu reconheci preencheu o espaço. Era parecida com a que tocamos na recepção do nosso casamento no Drake Hotel, 5 anos antes. Não era exatamente a música, mas era parecida o suficiente para me fazer perder o fôlego. Naquela noite, Caleb me puxou para a pista de dança vazia às 2 da manhã. Nós dois descalços e bêbados de champanhe e possibilidades. Vamos ter uma vida tão linda, ele sussurrou em meu ouvido. Filhos, uma casa com jardim. Domingos de manhã, lendo jornal na varanda. Tudo, Clary. Vamos ter tudo. A lembrança me empurrou para frente antes que eu pudesse pensar melhor. Minha mão encontrou o cotovelo de Caleb, o tecido do paletó dele macio e caro sob meus dedos. A conversa parou no meio da frase.
Bradley olhou para mim com uma irritação mal disfarçada. O cliente parecia confuso, e o maxilar de Caleb se contraiu daquele jeito que significava que eu havia quebrado o protocolo. Dance comigo. As palavras saíram mais curtas do que eu pretendia. Mais um apelo do que um convite. Os olhos de Caleb se voltaram para os colegas, calculando a matemática social do momento. Recusar seria uma péssima ideia. Aceitar interromperia seu networking. Eu via ponderando opções, encontrando o caminho de menor resistência. Cavalheiros, com licença, disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. O dever chama. Dever. Era nisso que eu me tornará. A mão dele na minha cintura parecia superficial, posicionada exatamente na distância que sugeria casamento sem intimidade. Minha mão em seu ombro tocou um tecido que poderia muito bem ser uma armadura. Começamos a nos mover, mas era mecânico, como dois estranhos seguindo instruções de uma aula de dança, em vez de um casal compartilhando um momento. O acordo com Patterson parece promissor, disse ele. Seus olhos estavam fixos em algum lugar por cima do meu ombro, provavelmente rastreando quem estava falando com quem, quais conexões estavam sendo feitas sem ele. Que legal, murmurei, tentando puxá-lo para mais perto para encontrar algum eco do homem que um dia dançou comigo até o nascer do sol. Seu corpo resistiu, mantendo aquela distância cuidadosa. Tudo nele irradiava impaciência. O toque de seus dedos na minha cintura. A maneira como seu peso se deslocava como se ele já estivesse planejando sua saída. A vigilância constante do salão, que significava que eu não merecia toda a sua atenção, nem mesmo por uma dança. Ao nosso redor, outros casais se balançavam com uma intimidade natural. Jennifer tinha os braços em volta do pescoço de Marcus, os sapatos abandonados em algum lugar, rindo de algo que ele havia sussurrado. Sarah e Tyler mal se mexiam, apenas abraçados como se o resto do ambiente tivesse desaparecido. Até os casais mais velhos, aqueles que estavam casados há décadas, se moviam com uma familiaridade confortável que me fez sentir um aperto no peito. Vinho. A música e a lembrança de tempos melhores criaram um momento de esperança perigosa. Talvez se eu pudesse ao menos transpor essa distância, apenas lembrá-lo do que costumávamos ter. Observei Jennifer beijando a bochecha de Marcus. Vi Tyler pentear o cabelo de Sarah para trás com dedos gentis. Notei como todos os outros casais pareciam existir em suas próprias bolhas particulares de afeto. Inclinei-me para a frente. Não era para ser dramático ou apaixonado. Apenas um beijo simples. Do tipo que pessoas casadas dão em festas quando a música é suave e a iluminação é suave. O tipo que diz, ainda estamos aqui, ainda somos nós, ainda estamos juntos, apesar de tudo. Caleb recuou com tanta violência que várias pessoas se viraram para olhar. Seu rosto se contorceu de genuíno desgosto, como se eu tivesse tentado enfiar algo tóxico em sua boca. E então, alto o suficiente para todos ouvirem, claro o suficiente para que a música não conseguisse abafar. Ele disse as palavras que se repetiriam na minha mente para sempre. Prefiro beijar meu cachorro do que beijar você. A risada foi imediata e cruel. Marcus quase derramou a bebida. Jennifer levou a mão à boca em choque e alegria. Bradley chegou a aplaudir, como se Caleb tivesse acabado de dar a piada que todos esperavam. O som me atingiu em ondas. Cada risada, uma ferida separada. Cada risada, uma confirmação de que eu era a piada, sempre fora a piada. Mas Caleb não tinha terminado. O riso havia alimentado algo nele, validado qualquer narrativa que ele estivesse construindo sobre nós, sobre mim. Ele levantou a voz, certificando-se de que todos pudessem ouvir o bis. Você nem chega aos meus padrões. Fique longe de mim. Mais risadas. Alguém assobiou. Um telefone apareceu na mão de alguém. Estariam gravando? Meu rosto queimava, mas meu corpo estava frio, congelado no centro da diversão deles, como um espécime espetado para exame. O quarto girou levemente, não por causa do champanhe, mas pela clareza repentina e devastadora que me inundou. Cada sinal de alerta que eu havia ignorado se transformou em um desfile de verdades. O jantar de aniversário que ele havia cancelado para uma reunião urgente com um cliente, que seu Instagram revelou que nunca aconteceu. Os quartos separados durante trimestres estressantes que de alguma forma se estenderam por 8 meses. O jeito como suas roupas às vezes cheiravam a um perfume que eu não tinha. As cobranças misteriosas no nosso cartão de crédito que ele havia explicado como entretenimento para os clientes. O jeito como ele havia parado de dizer eu te amo, exceto como resposta, nunca como uma iniciação. Fiquei ali com meu vestido caro, cercada por risadas que soavam como vidro quebrando, e entendi com perfeita clareza que eu estava fazendo RCP em algo que estava morto há anos.
Eu estava tão concentrada em tentar reviver o que tínhamos que não percebi que o cadáver havia começado a apodrecer. Algo se moveu dentro de mim, uma placa tectônica deslizando para uma nova posição. A humilhação ainda estava lá, queimando como ácido. Mas por baixo dela, algo mais emergiu. Algo frio e calculista, algo que entendia a diferença entre ser ferido e ser destruído. Eles ainda riam, mas eu não estava arrasada. Não mais. Meu sorriso começou pequeno, apenas um leve arquear dos cantos da boca. Não o sorriso educado que eu aperfeiçoava para essas reuniões. Não a expressão diplomática que eu usava durante as reuniões do conselho do hospital. Era algo completamente diferente, algo que vinha de um lugar mais profundo. E eu observava enquanto isso fazia o riso ao meu redor vacilar e morrer como uma chama subitamente privada de oxigênio. Sabe de uma coisa, Caleb? Minha voz saiu firme, clínica, o mesmo tom que eu usava para explicar diagnósticos terminais para as famílias. Você tem toda a razão. Eu não atendo aos seus padrões. Seu sorriso irônico se alargou, confundindo minha concordância com rendição. Bradley riu e lhe deu um tapinha no ombro. Marcus ergueu o copo em uma saudação irônica. Eles pensaram que estavam testemunhando minha humilhação final, minha aceitação de sua rejeição pública. Seus padrões exigem alguém que não saiba sobre o relato de Fitzgerald. As palavras caíram como instrumento cirúrgico, em uma bandeja de aço. A expressão de Caleb mudou, a presunção se esvaindo como se alguém tivesse desligado um plug. Seus olhos se voltaram para Bradley, depois voltaram para mim. A sala estava silenciosa o suficiente para que eu pudesse ouvir o gelo se acomodando no copo de alguém. Do que você está falando? A voz de Caleb havia perdido o timbre confiante. Coloquei a mão na bolsa e peguei o celular. De repente, o aparelho pareceu uma arma que eu vinha escondendo a noite toda. Seus padrões exigem alguém que não tenha passado os últimos 3 meses documentando cada discrepância em nossas contas. Alguém que não tenha contratado um contador forense ao notar $50.000 movimentando-se por meio de empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Jennifer se inclinou para a frente, seu rosto perfeitamente delineado demonstrando a primeira emoção genuína que eu já vi nela. Marcus pousou sua bebida com um clique seco no balcão de mármore. A atmosfera na sala havia passado de uma diversão cruel para uma tensão eletrizante. Isso é ridículo, disse Caleb, mas sua voz falhou na última sílaba. Passei o dedo pelo celular com lentidão deliberada, deixando cada movimento aumentar a tensão. Aqui está o relatório da auditoria. Documentos de registro de empresa de fachada, transferências bancárias datadas dos mesmos dias em que você alegou estar em conferências às quais, curiosamente, nunca compareceu. Virei a tela para a multidão, observando-os se inclinarem como mariposas em direção à chama. Ou em Bradley, esses dois. Terça-feira, 15 de março, 15h47. Devo tocar a gravação de vocês dois discutindo como destruir evidências antes da revisão trimestral? O rosto de Bradley passou de bronzeado para cinza em segundos. Isso, não dá. Apertei o play. A voz de Caleb ecoou pelo alto-falante do meu celular. Suave, mas inconfundível. Precisamos apagar tudo antes que Davidson verifique os livros. Transferir para a subsidiária. Depois encerrar. Fazer parecer um erro do cliente. Alguém deixou cair um copo. O som dele se estilhaçando contra o mármore. Perfeitamente a confissão gravada de Caleb. Marcus cambaleou para trás com a mão estendida na parede para se firmar. A conta Fitzgerald. Era a carteira de aposentadoria do meu pai. Seus padrões, continuei, minha voz cortando o caos começando a crescer. Também exigem alguém que não saiba sobre Amanda. Quem é Amanda? A voz de Sarah era ríspida, mas ela não estava me perguntando. Ela se virou para Tyler, seu namorado, cujo rosto subitamente empalidecera. A estagiária de 23 anos da empresa do Tyler, eu disse, observando os dominós começarem sua cascata inevitável. A que precisava desesperadamente daquele cargo em marketing. A que Caleb visitava em seu apartamento toda quinta-feira. A prima do Tyler, na verdade. Engraçado como essas coisas se conectam. A mão de Sarah atingiu o rosto de Tyler antes que ele pudesse responder. O tapa ecoou pela cobertura como um tiro. Sua prima, aquela que você disse que precisava de ajuda com a carreira. Seus padrões exigem alguém que não leia mensagens de texto. Rolei a tela do meu celular e encontrei as capturas de tela que salvei, como esta de 3 horas atrás. Mal posso esperar para terminar esta festa chata para te ver amanhã. A Claire está tão desesperada que dá vergonha. Ou esta da terça-feira passada. Minha esposa é patética. Ela acha mesmo que estou trabalhando até tarde. Jennifer se aproximou, lendo por cima do meu ombro.
Meu Deus, sussurrou ela, depois mais alto, virando-se para Marcos. Os comprimidos. Os comprimidos que faltavam no nosso armário de remédios. Você disse que não. Que pílulas? Perguntou Marcos, mas sua confusão parecia genuína. Os pequenos azuis, a voz de Jennifer se elevava. Você disse que não precisava deles, mas eles continuam desaparecendo. E agora ela se virou para Caleb. Você esteve na nossa casa semana passada para o jogo. Você usou nosso banheiro. Caleb então se lançou em minha direção, estendendo a mão para pegar meu celular. Mas eu me esquivei com a mesma precisão que usava ao me movimentar entre mesas de operação. Anos de treinamento cirúrgico me ensinaram a economizar movimentos, e ele tropeçou e passou por mim, se apoiando em uma mesa decorativa que balançava sob seu peso. A pasta Whitman, anunciei para a sala, que havia se transformado em um quadro de horror congelado. Verifiquem seus extratos, pessoal. Verifiquem mesmo. Aqueles retornos espetaculares que o Caleb tem mostrado. Matemática criativa. O dinheiro foi desviado para contas no Panamá. O FBI sabe de tudo. Você está mentindo. A voz de Caleb ficou aguda, desesperada. Peguei outro documento no meu celular. O Ministério Público Federal discorda. Esta é a confirmação de que os mandados de prisão serão cumpridos na segunda-feira de manhã no seu escritório. Durante a reunião com os sócios especificamente, o agente Patterson achou que o timing seria particularmente eficaz. A sala explodiu. Marcos gritava sobre o dinheiro do pai. Jennifer gritava com Marcos sobre os comprimidos e perguntava como ele não sabia. Sarah exigia que Tyler explicasse seu papel em tudo, enquanto ele gaguejava negações. Bradley estava com o celular na mão, digitando freneticamente, provavelmente tentando transferir dinheiro, avisar alguém ou reservar um voo para um país sem extradição. Durante todo esse tempo, Caleb permaneceu congelado no centro do caos que havia criado. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronava ao seu redor como um castelo de cartas em um furacão. Sua boca se abria e fechava, mas nenhuma palavra saía. Pela primeira vez, ele não tinha roteiro, nenhuma distração encantadora, nenhuma plateia disposta a rir de sua crueldade. Ah, e Caleb, eu disse, minha voz cortando o barulho. Sua mãe sabe de tudo. Eleanor me ligou semana passada depois que seu contador encontrou discrepâncias no fundo de pensão que você administra para ela. Tivemos uma conversa muito interessante sobre para onde foi o dinheiro da aposentadoria do seu pai. Suas pernas pareceram ceder. Ele afundou em uma das cadeiras de grife de Marcos, com a cabeça entre as mãos. O homem que estivera no centro da sala, me comparando a um cachorro, 5 minutos antes, fora reduzido a algo pequeno e patético, cercado pelos destroços que ele mesmo havia criado. O som dos meus saltos no mármore era o único ruído enquanto eu caminhava em direção à porta. Cada passo era medido e deliberado. A multidão se abriu, alguns me encarando com choque, outros com algo que poderia ser respeito ou medo. Na entrada da cobertura, virei-me uma última vez. A cena era perfeita em sua destruição. Reis e rainhas de fundos fiduciários reduzidos a acusações gritantes uns aos outros. A cuidadosa arquitetura social que haviam construído desmoronava a cada revelação que expunha mais uma mentira, mais uma traição, mais um crime. E no centro de tudo isso, meu marido, não, meu futuro ex-marido, estava sentado com o rosto entre as mãos, finalmente entendendo como era ser despido e humilhado na frente de todos que importavam para ele. Empurrei a porta da cobertura e entrei no corredor, meus saltos criando um ritmo agudo contra o piso de mármore. Atrás de mim, o caos continuava, vozes se elevavam em acusação, móveis arrastando-se conforme as pessoas se moviam, e as exigências estridentes de Jennifer por respostas cortavam tudo. Mas à minha frente havia apenas o silêncio e as portas brilhantes do elevador no final do corredor. Minha mão estava firme quando apertei o botão de chamada, embora eu pudesse sentir a adrenalina começando a diminuir, deixando um rastro de vazio. O elevador chegou com um toque suave que pareceu alegre demais para o que acabará de acontecer. Assim que entrei, a voz de Jennifer me chamou de repente. Clary, espere. Ela estava parada na porta da cobertura, com a maquiagem borrada segurando algo na mão. O colar, um diamante que ela estivera exibindo a noite toda. Este colar, disse ela com a voz trêmula. Você disse que foi comprado com os fundos fiduciários dos Sherman. Confira a data da compra nos registros de saque. 28 de março, US cifrão 42.000. As palavras saíram clínicas, factuais. Talvez seja melhor tirá-lo antes do congelamento de ativos na segunda-feira. Eles vão considerar isso uma evidência. Ela arrancou o colar tão rápido que o fecho quebrou.
Diamantes se espalharam pelo mármore como promessas quebradas. As portas do elevador se fecharam atrás dela, que se apressou em pegá-las. E de repente eu estava sozinha naquele pequeno espaço espelhado, descendo. 30 segundos. Foi o que me dei. 30 segundos para tremer, para sentir a magnitude do que eu tinha acabado de fazer. Minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava o corrimão. Minhas pernas de repente ficaram estáveis nos saltos que me levaram a cirurgias de 12 horas, mas de repente pareciam inadequadas para aquele momento. 28 segundos. 29, 30. Endireitei a coluna, peguei meu celular e digitei uma mensagem para meu advogado. Está feito. Tudo está em andamento. Arquive os papéis na segunda-feira de manhã. A resposta foi imediata. Imagens de segurança. Eles terão tudo. Garanta que Patterson saiba. O elevador se abriu para o saguão, onde o porteiro assentiu educadamente, alheio à destruição que acontecia 40 andares acima. Lá fora, o manobrista trouxe meu carro. Eu havia dirigido separadamente, sabendo de alguma forma que precisaria de minha própria rota de fuga. A viagem para casa foi automática, a memória muscular navegando enquanto minha mente repetia cada momento, cada palavra, cada expressão no rosto de Caleb enquanto seu mundo desabava. Nossa casa estava escura contra a luz da rua, exatamente como quando saímos 3 horas antes. Embora tudo tivesse mudado, estacionei na garagem e fiquei sentado por um momento, observando os tacos de golfe de Caleb pendurados na parede, sua mountain bike, que ele nunca andou, as ferramentas que ele nunca abriu, adereços em uma performance de uma vida que ele queria que as pessoas acreditassem que ele vivia. Lá dentro, eu me movia com propósito. Caixa após caixa surgiam do depósito do porão. As boas que tínhamos guardado dos nossos presentes de casamento, resistentes e limpas. Seu diploma de Harvard foi o primeiro a cair da parede, com a moldura mais pesada do que o esperado. O vidro refletiu meu rosto como uma acusação. Ele foi para a caixa, seguido por sua coleção de abotoaduras, organizadas em seu estojo de veludo. Cada par, um presente de clientes cujo dinheiro ele vinha roubando. Meu telefone vibrava sem parar. O nome de Caleb aparecia sem parar. Deixei tocar enquanto arrumava seus ternos, cada um passado e pendurado em sacolas de roupas. Seus sapatos engraxados e combinados. O relógio que seu pai lhe dera de presente de formatura. Segurei-o por um momento, lembrando-me de como ele se sentirá orgulhoso, de como mostrará a todos no jantar naquela noite. Seu pai, cujo fundo de pensão Caleb vinha drenando. Uma mensagem surgiu. Claire, por favor, deixe-me explicar. Depois outra. Você não entende a pressão que tenho sofrido. E outra. Você estragou tudo, a minha vida inteira. Seguida de, vou fazer você pagar por isso. E então, por favor, volte. Podemos consertar isso. O impacto emocional de suas mensagens pode ter me afetado antes, mas agora elas eram apenas evidências de um homem lutando por qualquer apoio enquanto caía. Encontrei nosso álbum de casamento na última gaveta da mesa dele, escondido sob os documentos fiscais. A capa era de couro marfim com nossas iniciais gravadas em dourado. Lá dentro, aquela mulher de branco sorria para mim, radiante de certeza sobre seu futuro. Caleb estava ao lado dela, com a mão em sua cintura, olhando para ela como se ela fosse tudo o que ele sempre quis. Quando aquele olhar mudou, quando ela se tornou um acessório a ser administrado em vez de uma parceira a ser estimada. As lágrimas vieram então, não por ele ou por nós, mas por ela. Aquela mulher que acreditava na eternidade, que pensava que o amor significava algo mais do que desempenho e posse. Sentei-me no chão do escritório dele, cercada por caixas com a vida dele, e chorei pela morte da sua fé ingênua em finais felizes. Meu telefone tocou. O nome da Emma apareceu na tela. Vi o story da Jennifer no Instagram, disse minha irmã sem rodeios. A cena foi cortada no meio, mas ouvi gritos. Você está bem? Você pode vir? Minha voz soou rouca, desconhecida. Já estou no carro. Chego aí em 3 horas. A manhã seguinte chegou cinzenta e silenciosa. Emma chegou às 2 da manhã com uma mala e uma sacola de compras, e me encontrou dormindo no sofá, cercado de caixas. Ela me cobriu com um cobertor e começou a fazer café, o cheiro me tirando de sonhos inquietos sobre diamantes caindo e pisos de mármore. Você tem uma reunião, disse ela, me entregando uma xícara. David Patterson, 9 horas, café Luna. Eu tinha esquecido que tinha contado a ela durante nossa sessão de planejamento tarde da noite. Patterson já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa de canto com visão desimpedida para ambas as saídas. Hábitos da profissão, eu supunha. Ele se levantou quando me viu. Profissional, mas não indelicado. Senhora Hartley, que em breve seria Senhora Morrison novamente. Ele assentiu,
compreendendo. Deslizei o pendrive sobre a mesa. 3 anos de evidências compactadas em um dispositivo menor que meu polegar. Minha mãe percebeu a princípio, expliquei. Ela é contadora aposentada e faz nossos impostos como um favor. Pequenas discrepâncias que não correspondiam à nossa renda declarada. Comecei a documentar tudo. Depois disso, Patterson revisou os arquivos em seu laptop, com a expressão cada vez mais séria a cada documento. Isso é abrangente. Com o que você revelou ontem à noite nesta documentação, temos o suficiente para acusações federais. Os bens de Caleb serão congelados ao meio-dia. Marcus Wishfield e Tyler Coleman também estão sob investigação. E meu acordo de imunidade. Inabalável. Você não tinha conhecimento da atividade criminosa quando ela começou. Você a denunciou assim que a descobriu e está cooperando plenamente. Você está protegido. Em casa, Emma reorganizou os móveis, empurrando a cadeira de Caleb para a garagem e centralizando o sofá que eu havia comprado antes de conhecê-lo. Aquele que ele sempre reclamava ser muito macio, muito azul, muito alguma coisa. Ele odiava esse sofá, eu disse. Afundando nele. Lembra quando ele te fez faltar ao aniversário de 70 anos do papai? Perguntou Emma de repente. Disse que era um jantar importante para um cliente. Assenti, lembrando-me da decepção na voz do nosso pai quando liguei para cancelar. Vi fotos no Instagram naquela noite. Ele estava na inauguração de uma boate com aquela galera. Sem clientes, só champanhe e gente que não era você. Ficamos sentadas em um silêncio confortável. Irmãs que se distanciaram durante o meu casamento agora se reencontravam. Emma pegou seu laptop e juntas começamos a fazer listas. Consultas com advogados, consultores financeiros, apoio terapêutico. Passos práticos em direção a uma vida que seria só minha. A manhã de segunda-feira chegou com um sol inesperado entrando pelas janelas do hospital. Emma havia partido para Milwaukee ao amanhecer, prometendo retornar no próximo fim de semana, e eu dirigi até o Northwestern Memorial no piloto automático. Minha mente cuidadosamente compartimentada entre a cirurgia que me aguardava e o conhecimento do que estava acontecendo na cidade. O paciente tinha 17 anos. Era um jogador de basquete da Lincoln Park High School, que desmaiou durante o treino com um defeito cardíaco não detectado anteriormente. Seus pais estavam sentados na sala de espera, de mãos dadas. Com a mesma esperança desesperada que eu já vira centenas de vezes. Concentrei-me nos rostos deles enquanto explicava o procedimento, usando o medo deles para me ancorar naquele momento, naquele propósito, naquela vida que existia separadamente da destruição que se desenrolava nos prédios comerciais do centro da cidade. Na sala de cirurgia, minha equipe se reuniu com eficiência e prática. O Dr. Rodrigues, meu residente sênior, estudava os monitores enquanto fazia anotações. Sarah, minha enfermeira cirúrgica favorita, dispunha os instrumentos com precisão metódica. Eles se moviam ao meu redor como uma orquestra bem ensaiada, sem saber que seu maestro estava controlando o tempo internamente. Sabendo que exatamente às 10 horas da manhã agentes do FBI entrariam na Davidson, Klein e Associates. Bisturi, eu disse, com a voz firme através da máscara cirúrgica. O peso do instrumento em minha mão parecia verdadeiro, algo real e com propósito. Ali, naquela sala estéril, com seu ambiente controlado e objetivos claros, eu poderia salvar uma vida enquanto outra vida, aquela que construí com Caleb, chegava oficialmente ao fim. A cirurgia já estava na 3ª hora quando o Dr. Rodrigues comentou sobre minha calma incomum. O senhor está diferente hoje, Dr. Morrison. Mais concentrado de alguma forma. Se ao menos ele soubesse que cada corte preciso, cada sutura cuidadosa. Era uma meditação contra a imaginação do rosto de Caleb quando os agentes entrassem naquela sala de conferências. A reunião de sócios sempre começava pontualmente às 10 horas. Davidson estaria no meio de uma apresentação sobre as projeções trimestrais quando as portas se abrissem. As prisões seriam públicas, visíveis, impossíveis de distorcer ou explicar. 4 horas depois, encontramos uma cicatriz inesperada de um ferimento antigo que o menino não havia mencionado. Trabalhei metodicamente, redirecionando os vasos com a mesma paciência que usei para documentar 3 anos de crimes financeiros. Todos os desafios desta cirurgia poderiam ser resolvidos com habilidade e persistência. Ao contrário de casamentos construídos sobre mentiras, corações poderiam ser reparados. 7 horas e 14 minutos após a primeira incisão, fechei a sutura final. O coração do menino batia forte e constante nos monitores. Um ritmo que o acompanharia por décadas de jogos e formaturas e por toda a vida que Caleb tentará roubar dos aposentados cujas pensões ele havia saqueado. Belo trabalho, disse o Dr. Rodrigues enquanto nos limpávamos.
Aquele garoto vai jogar basquete universitário por sua causa. Tirei minha touca cirúrgica com o cabelo úmido de suor e verifiquei meu telefone. 17 chamadas perdidas. 3 de números que eu não reconheci, provavelmente repórteres. O restante, de vários sócios da empresa de Caleb. A notícia tinha sido divulgada no meu escritório. Mal me sentei quando Jennifer Wishfield apareceu na minha porta. A mulher perfeitamente penteada da festa de sexta-noite já não estava mais lá. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por um vestido de verão simples da Target. Seu rosto estava sem maquiagem, exceto por algumas manchas de rímel que sugeriam que ela havia chorado no carro. Posso entrar? Sua voz era baixa e em certo ponto apontei para a cadeira em frente à minha mesa. Ela sentou-se com cuidado, como se pudesse quebrar alguma coisa, inclusive a si mesma. Marcos foi preso há 1 hora, disse ela com as palavras tropeçando. Eles vieram à casa, o FBI. Tinham um mandado. Levaram tudo. Computadores, arquivos, até nossos telefones. Tive que pegar emprestado o celular do meu vizinho só para fazer ligações. Esperei, sem oferecer conforto ou condenação, apenas espaço para que ela continuasse. Nossas contas estão congeladas. Todas elas, até minha conta corrente pessoal de antes de nos casarmos. Não consigo acessar nada. Ela riu, mas estava vazia, quebrada. Fui a 3 caixas eletrônicos tentando sacar dinheiro para a gasolina. A moça do banco me olhou com pena quando explicou a retenção federal. Sinto muito que você esteja passando por isso, eu disse, falando sério. Quaisquer que sejam os defeitos de Jennifer, ela não orquestrou os crimes. É mesmo? Ela olhou para cima bruscamente. Por que eu ri? Sexta-noite, quando Caleb disse aquelas coisas para você, eu ri. Eu ri de você há anos, Clary. Em todas as festas, em todas as reuniões, todos nós ríamos. Nós te chamávamos de Rainha do Gelo, a cirurgiã robô que não sabia se divertir. A confissão pairava entre nós como um bisturi esperando para cortar. E o tempo todo. Ela continuou com lágrimas escorrendo livremente. Marcos estava roubando do próprio pai, de clientes que confiavam nele. Ele teve casos, vários casos. Aparentemente existe um cartão de crédito separado que eu nunca soube que existia. O agente do FBI me perguntou sobre viagens a Las Vegas que eu nem sabia que existiam. Ela tirou um lenço de papel da bolsa, uma bolsa comum, não a bolsa de grife que ela costumava usar. Eu estava tão ocupada me sentindo superior a você, rindo do seu casamento, que nem olhei para o meu. Estávamos vivendo a mesma mentira, só que você foi inteligente o suficiente para perceber. O telefone da minha mesa tocou. Deixei cair na caixa postal, mas o visor mostrou um nome que fez Jennifer estremecer. Davidson, Klein e Associados. Estão todos me ligando, eu disse. Ex-colegas do Caleb, alguns querendo informações, tentando descobrir a exposição deles. Outros querendo se distanciar. Que eu saiba que eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles sabiam? Perguntou Jennifer. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que reconheci. A ex-assistente do Caleb, Meredith. Dr. Morrison. Queria que soubesse que todos nós sabíamos sobre Amanda. Sobre os outros também. Desculpe por nunca termos dito nada. Ele costumava se gabar disso nos happy hours. Disse que você estava muito concentrada no trabalho para perceber. Disse que planejava ir embora assim que o acordo com Singapura fosse fechado. Guardei a documentação, caso precise para o processo de divórcio. Mostrei a mensagem para Jennifer. Ela leu 2 vezes com o rosto franzido. Todos sabiam, sussurrou ela. Em todas as festas, em todos os jantares, todos sabiam que nossos maridos estavam nos destruindo por esporte. Meu telefone tocou novamente. Desta vez reconheci o número. Eleanor Hartley, mãe de Caleb. Eu estava com medo dessa ligação. Eu deveria atender, disse a Jennifer. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Clary, essa força pela qual zombaram de você. Não a perca. É a única razão pela qual você ainda está de pé enquanto o resto de nós está desmoronando. A voz de Eleanor estava firme quando atendi. Décadas de criação sulista mal conseguiam esconder sua emoção. Clary, eu te devo um pedido de desculpas. Não olá nem como vai. Direto ao ponto. Como sempre. Tenho sido uma péssima sogra. Desaprovava sua carreira. Achei que você deveria se concentrar em me dar netos. Critiquei você por não apoiar as ambições de Caleb adequadamente. Não disse nada, deixando-a continuar. Contratei uma investigadora há 6 meses. Ela disse, as irregularidades na conta da pensão eram óbvias demais para serem ignoradas. Eu sei de tudo, dos casos extraconjugais, dos roubos, das mentiras. Já falei com o promotor federal. Testemunharei contra meu próprio filho, se necessário.
Eleanor, ele estava tentando transferir a casa para o meu nome. Você sabia disso? Para esconder bens de possíveis processos judiciais. A papelada foi elaborada, mas nunca arquivada. Ele deve ter se distraído com suas maquinações. Ela fez uma pausa. Eu o criei melhor do que isso. O pai dele ficaria arrasado. 3 meses se passaram desde as prisões, e o outono havia transformado o horizonte de Chicago em um cenário de cinza e dourado. Sentei-me no meu escritório em casa, aquele em que Caleb nunca havia entrado por estar abarrotado de periódicos médicos, escrevendo um e-mail para Malcolm Tim, um blogueiro financeiro cujo público incluía todas as grandes empresas da cidade. O assunto dizia simplesmente: documentação que você precisa ver. Os anexos incluíam autos judiciais, registros de prisão e um cronograma detalhado da fraude que eu havia compilado com a aprovação do meu advogado. Todos os documentos eram de domínio público, mas estavam espalhados em diferentes bancos de dados. Eu estava simplesmente consolidando-os em um pacote devastador que apareceria primeiro sempre que alguém buscasse o nome de Caleb pela próxima década. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Amanda. Mantivemos contato desde que a conectei com Patrícia Aonco, uma advogada especializada em casos contra executivos predadores. Processo aberto esta manhã. Sofrimento emocional e discriminação na gravidez. Patrícia diz que o momento para a divulgação dos seus documentos é perfeito. Obrigada, Clary. Eu nunca imaginei que me tornaria aliada da amante do meu marido. Mas Amanda também tinha sido vítima. Aos 23 anos, disseram que ela era especial e prometeram um futuro que nunca se materializaria. Ela estava grávida de 7 meses, morando com os pais em Iowa, reconstruindo uma vida que Caleb havia arruinado com suas mentiras. Naquela noite, compareci ao baile de caridade do Hospital Infantil de Chicago, o mesmo evento onde conheci Caleb 6 anos antes. Naquela época eu era o jovem cirurgião promissor que ele havia cortejado. Agora eu entrava sozinho, e minha presença criava ondas de conversas sussurradas por todo o salão. Clary, querida, Margaret Vitestone se aproximou, com um sorriso tenso de curiosidade. Que coragem sua em vir. Corajosa. Como se comparecer a um evento de caridade exigisse coragem. Como se eu é que devesse estar escondida. A ala infantil precisa de apoio, independentemente das circunstâncias pessoais. Respondi aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Ao longo da noite, observei a coreografia social se desenrolar. Os ex-colegas de Caleb se aglomeravam nos cantos, com os corpos afastados de qualquer pessoa contaminada pela associação com o escândalo. Os ex-clientes de Marco circulavam pela sala como refugiados, tentando estabelecer novas alianças enquanto seus bens congelados os deixavam em dificuldades. Perto das mesas de leilão silencioso, ouvi a esposa de Bradley, Jessica, conversando com um pequeno grupo de mulheres. Não tínhamos ideia, é claro. Bradley mal conhecia Caleb fora dos compromissos de trabalho. Ativei o aplicativo de gravação no meu telefone, mantendo-o casualmente ao meu lado. Por favor. Outra mulher riu. Bradley estava em todas as noites dos garotos. Lembra daquela viagem a Las Vegas no ano passado? Meu marido disse que eles estavam praticamente comemorando alguma coisa. Agora sabemos o que, o acordo de Singapura. Jéssica admitiu, com a voz embargada. Bradley mencionou isso uma vez. Disse que Caleb havia encontrado uma solução criativa para o problema de financiamento. Deveríamos saber que criatividade significava ilegal. Essas admissões, esses pequenos reconhecimentos de cegueira deliberada, foram os alicerces de uma estrutura maior de responsabilização. Meu advogado estaria muito interessado no conhecimento prévio de Bradley sobre o acordo de Singapura. O processo de divórcio havia começado 2 semanas antes, e Caleb chegou com uma estratégia de audácia impressionante. Seu advogado argumentou que minha renda substancial com cirurgias deveria ser incluída no acordo, e que meus ganhos deveriam compensar sua incapacidade atual de trabalhar devido ao processo criminal. Meritíssimo, o advogado de Caleb declarou. O Dr. Morrison ganhou mais de $400 mil no ano passado. A carreira do Sr. Hartley foi destruída por alegações de que, por acusações federais, interrompeu minha advogada Diana. Não por alegações, mas sim por acusações baseadas em evidências que a doutora Morrison apresentou após descobrir as atividades criminosas do marido. Diana então mostrou uma pasta que deixou Caleb visivelmente pálido. Descobrimos carteiras de criptomoedas em nome do Sr. Hartley contendo aproximadamente $200 mil em Bitcoin comprados nos últimos 18 meses. Além disso, há uma coleção de arte avaliada em $300 mil armazenada em uma instalação climatizada em Salbumbur, em nome de sua mãe,
mas paga com bens conjugais. Cada revelação era um corte preciso e calculado. O advogado de Caleb se apressou em responder, mas Diana ainda não havia terminado. Há também a questão do registro do barco em Michigan, a propriedade de investimento em Wisconsin que ele nunca divulgou, e o cofre no First National contendo moedas de ouro e títulos ao portador. Ao final daquela audiência, a posição de Caleb havia desmoronado completamente. Ele deixaria o casamento com os honorários do advogado de defesa criminal e nada mais. 2 dias após a audiência de divórcio, Sarah Coleman entrou em contato comigo. A esposa de Tyler havia descoberto seu próprio estoque de evidências e queria comparar as informações. Nos encontramos em um café tranquilo em Lincoln Park. Duas mulheres unidas pela peculiar irmandade da traição. Tyler gravou tudo, disse Sarah, deslizando um pendrive sobre a mesa. Ele tinha um aplicativo no celular que gravava automaticamente as ligações, incluindo as com Caleb. As gravações eram contundentes. Conversas sobre transferências de dinheiro, discussões sobre outras contas que eles visavam, piadas sobre suas esposas serem burras ou crédulas demais para perceber. Em uma conversa particularmente assustadora, eles riram de um professor aposentado cuja pensão inteira eles drenaram. O nome dela era Dorothy Pai. Sarah disse: dei aula na 3ª série por 40 anos. Levaram tudo. Essa conversa levou a outra revelação. Sarah havia sido contatada por outras 5 mulheres, todas ligadas ao escândalo de diversas maneiras. Algumas eram esposas de cúmplices, outras eram vítimas cujas contas de aposentadoria dos maridos haviam sido saqueadas. Organizamos uma reunião na minha casa na semana seguinte. 7 mulheres se reuniram na minha sala de estar numa quinta-feira à noite. Tínhamos entre 23 e 68 anos, unidas pela nossa conexão com essa rede de crimes financeiros e violência emocional. Havia Margaret Tim, cujo plano 401k do marido havia desaparecido completamente. Patricia Williams, cujo marido havia sido sócio de Bradley antes da falência da empresa. Linda Martinez, que descobriu que o marido estava facilitando a lavagem de dinheiro. Não somos apenas vítimas, eu disse, abrindo a reunião. Somos testemunhas. Temos informações que podem ampliar esta investigação e garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados. Margaret assentiu com firmeza. Estou documentando tudo há meses. Meu marido achava que eu não entendia de finanças porque dava aula no ensino fundamental. Ele estava errado. Entre vinho e evidências cuidadosamente organizadas, construímos nosso caso. Cada mulher contribuiu com informações, conversas gravadas, documentos suspeitos. Registros financeiros que não batiam. Patrícia tinha e-mails mostrando que o crime havia ocorrido há 5 anos. Linda tinha fotos de reuniões que supostamente nunca foram realizadas. Eles achavam que éramos enfeites, disse Linda com a voz firme e a raiva contida. Coisas bonitas para exibir em festas enquanto construíam seus impérios com base em roubos. Nunca imaginaram que estávamos prestando atenção. Ao final daquela noite, tínhamos provas adicionais suficientes para expandir significativamente a investigação federal. Nosso grupo de bate-papo se tornou um centro de comando para a responsabilização. Cada mulher se comprometeu a garantir que a justiça alcançasse além dos principais conspiradores. Enquanto eu arrumava tudo depois que todos foram embora, encontrei um bilhete que a Sarah tinha deixado no balcão da minha cozinha. Elas nos chamavam de esposas troféu. Vamos mostrar a elas do que os troféus são realmente feitos. Ouro maciço e impossível de quebrar. Coloquei o bilhete de Sarah na gaveta da minha cozinha, um pequeno lembrete da solidariedade que construímos a partir da devastação compartilhada. 9 meses se passaram desde aquele primeiro encontro, e hoje nos reuniríamos novamente, mas desta vez em um tribunal federal para a sentença de Caleb. O tribunal se erguia contra um céu rigoroso de fevereiro, suas colunas de calcário já parecendo grades. Cheguei cedo, querendo revisar minha declaração de impacto da vítima uma última vez. O papel tremia levemente em minhas mãos, não de medo, mas pelo peso de falar por tantos que haviam sido silenciados pela vergonha e pela confusão. O tribunal foi se enchendo aos poucos. Eleanor chegou vestida de preto, com o rosto sereno, mas envelhecido por meses de revelações sobre o filho que criará. Atrás dela, as outras mulheres do nosso grupo entraram. Margaret, Patricia, Linda, Sarah e outras 3 que se juntaram a nós conforme a investigação se aprofundava. Amanda não estava lá, pois estava muito perto da data prevista para o parto para viajar, mas ela enviou sua própria declaração por escrito para o juiz analisar. Quando trouxeram Caleb, o macacão laranja havia substituído seus ternos sob medida, e a custódia federal havia desgastado seu exterior cuidadosamente cuidado.
Ele havia perdido peso, seu rosto estava macilento. A confiança que antes dominava as salas havia se reduzido a algo vazio. Seus olhos procuraram pela galeria até encontrarem os meus, sustentando meu olhar por um momento antes de eu desviar o olhar. Senhora Hartley. O promotor se dirigiu a mim quando chegou a minha vez. Pode prestar seu depoimento. Fiquei de pé, meus calcanhares batendo no chão do tribunal com o mesmo ritmo que tinham ao sair da cobertura de Marcos naquela noite. O pódio parecia sólido sob minhas mãos quando comecei. Meritíssimo. Não estou aqui para falar sobre o dinheiro que Caleb roubou, embora o dano se estenda a dezenas de famílias. Estou aqui para falar sobre o roubo que não aparece nos registros financeiros. A destruição sistemática da confiança disfarçada de casamento. Caleb se mexeu na cadeira, suas algemas fazendo um pequeno som metálico. Durante 5 anos, fui casada com um homem que tratava a crueldade como entretenimento, que me humilhava publicamente em reuniões sociais e depois me fazia acreditar que eu era sensível demais quando eu me opunha a isso. Encontrei recibos escondidos no escritório dele. Joias, bolsas de grife, tratamentos de spa, presentes comprados mas nunca dados, guardados como troféus de trapaça. Enquanto ele me dizia que precisávamos planejar o orçamento com mais cuidado. Eleanor fez um pequeno som, pressionando um lenço de papel contra os olhos. Os mesmos recibos foram arquivados com a documentação do apartamento de Amanda Harrison, como se a traição fosse apenas mais uma despesa comercial a ser categorizada e arquivada. Ele mantinha planilhas, meritíssimo, planilhas de verdade, rastreando suas mentiras, seus negócios, seu dinheiro roubado, com a mesma precisão que ele usava para rastrear nossas despesas domésticas enquanto me dizia que minhas compras de equipamentos cirúrgicos eram excessivas. Olhei diretamente para Caleb, observando-o encolher-se. Em uma festa, na frente de colegas e amigos, ele me disse que preferia beijar o cachorro dele a me beijar, que eu não atendia aos seus padrões. A sala riu enquanto meu casamento terminava publicamente, transformado em entretenimento para pessoas que sabiam de seus casos extraconjugais, seus roubos, sua completa falência moral, mas não disseram nada porque era mais divertido me ver sem saber. O juiz inclinou-se ligeiramente para a frente, com uma expressão grave. Os crimes financeiros destruíram aposentadorias e futuros, mas a violência emocional que ele exerceu destruiu algo mais profundo. A capacidade de confiar, de se sentir seguro em seu próprio lar, de acreditar que o amor significa algo mais do que desempenho e posse. Ele não roubou apenas dinheiro. Ele roubou anos da minha vida, minha confiança, minha fé na parceria. Esse roubo não tem valor de restituição. Voltei ao meu lugar enquanto outros davam seus depoimentos. Dorothy Pai, a professora aposentada, falando sobre perder toda a sua pensão. O pai de Marcos descrevendo a traição de confiar no melhor amigo do filho. O depoimento escrito de Amanda, lido em voz alta, sobre predação no local de trabalho e promessas não cumpridas. Quando o juiz finalmente falou, sua voz carregava o peso de tudo que ouvirá. Senhor Hartley, as diretrizes federais sugerem 5 anos de prisão para seus crimes financeiros. No entanto, os fatores agravantes aqui presentes, a quebra de confiança fiduciária, a exploração de bens conjugais, a natureza sistemática do seu engano, justificam o afastamento dessas diretrizes. Eu condeno a 7 anos de prisão federal. O martelo bateu com firmeza. Enquanto os guardas se preparavam para levá-lo embora, Caleb se virou para mim, murmurando palavras que pareciam: "Sinto muito." Mas eu já estava me virando, pegando a mão de Sarah, depois a de Margaret, criando uma corrente de mulheres que haviam sobrevivido a devastações semelhantes e encontrado força na verdade compartilhada. Eleanor se aproximou quando saímos do tribunal. Clary, o que ele disse lá dentro? Eu nunca entendi o que ele te fez passar. Eu falei com você como sogra, e sinto muito. Naquela noite, meu apartamento estava cheio das mesmas mulheres que se reuniram meses antes, mas o clima havia mudado de tristeza para algo que lembrava esperança. Sarah chegou com champanhe comprado com fundos dos bens apreendidos de Tyler, um detalhe que nos fez sorrir amargamente. A justiça, Margaret ergueu seu copo. A sobrevivência, acrescentou Patrícia. Para nunca mais ficar em silêncio, concluiu Linda. Compartilhamos atualizações sobre nossas novas vidas. Sarah estava de volta à faculdade, cursando direito, o curso que havia abandonado quando Tyler a convenceu de que não precisavam de 2 carreiras. Margaret havia fundado uma fundação que ajuda idosos vítimas de fraude financeira. Patrícia estava namorando novamente, aos poucos, com cuidado, mas com esperança. Recebi uma carta da Amanda, anunciei, tirando-a da bolsa. Eles se reuniram em volta enquanto eu lia em voz alta.
Ela estava grávida de 8 meses e planejava criar o filho sozinha com o apoio dos pais. Ela também estava escrevendo um livro sobre relacionamentos predatórios no ambiente de trabalho e me perguntou se eu escreveria o prefácio. Quero chamar isso de padrões, explicava a carta dela, porque homens como Caleb sempre falam sobre padrões. Mesmo sem ter nenhum ponto, a amarga ironia não passou despercebida por nenhum de nós. À medida que a noite caía e as mulheres começavam a ir embora, cada partida era acompanhada de longos abraços e promessas de manter nossos jantares mensais. Nos tornamos uma família improvável, unida pela traição, mas definida pela nossa resiliência. Sara foi a última a sair, parando na minha porta. Sabe o que mais me impressionou na sua declaração hoje? Você não expôs apenas o que ele fez. Você expôs quem ele realmente era. Há algo poderoso nesse tipo de verdade. Depois que ela foi embora, fiquei parada na janela, observando as luzes da cidade. Em algum lugar da prisão federal, Caleb cumpria sua pena de 7 anos. Em algum lugar em Iowa, Amanda se preparava para a maternidade. Em algum lugar naquela cidade, outras mulheres viviam com segredos semelhantes, vergonha semelhante, confusão semelhante sobre amor versus controle. Pensei na mulher que eu tinha sido na festa do Marcos, paralisada enquanto estranhos riam da minha humilhação. Ela parecia alguém que eu conhecera um dia, mas mal conseguia me lembrar agora. Em seu lugar, estava alguém mais duro, talvez, mas também mais claro. Alguém que entendia que a verdadeira força não estava em suportar a crueldade, mas em expô-la completamente e sem pedir desculpas. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto da antiga cobertura de Marcos, projetando longas sombras sobre o piso de mármore que havia testemunhado minha humilhação pública exatamente 1 ano atrás. A corretora, uma mulher cheia de energia chamada Beth, que desconhecia a história do espaço, gesticulou entusiasmada diante da vista. O vendedor está muito motivado, disse ela, com a voz ecoando pelos cômodos vazios. Os administradores da falência querem vender isso rapidamente. Pela metade do preço original, é uma oportunidade incrível. Caminhei até o local onde fiquei paralisada enquanto Caleb me comparava a um cachorro passando a mão no vidro frio. As portas do terraço estavam abertas e eu podia ver o espaço onde os casais haviam dançado naquela noite. O mesmo mármore, as mesmas paredes, mas sem móveis e aparências. Parecia menor, de alguma forma, menos intimidador. As taxas de manutenção são razoáveis para um imóvel deste calibre, continuou Beth, verificando seu tablet. E com o valor da sua pré-aprovação, você poderia facilmente. Eu disse baixinho, me surpreendendo com a certeza na minha voz. Beth pareceu confusa. Mas você nem viu a suíte master ou... Não preciso possuir esse espaço para saber que já o conquistei. Afastei-me da janela e dei uma última olhada para a sala vazia. Algumas vitórias não exigem posse. Às vezes ir embora é o verdadeiro triunfo. À medida que o elevador descia, eu me sentia mais leve a cada andar que passávamos. Eu não precisava transformar aquela cobertura em outra coisa. Minha transformação já havia acontecido sem precisar reivindicar aquele imóvel específico. 2 semanas depois, meu artigo foi publicado no New England Journal of Medicine. Quando o sucesso cega profissionais de alto desempenho e a decepção com parceiros íntimos, examinou como indivíduos focados na carreira, especialmente na medicina e no direito, frequentemente ignoravam sinais de abuso emocional e financeiro em seus relacionamentos pessoais. A resposta foi imediata e avassaladora. Meu e-mail no hospital estava cheio de mensagens de outros médicos, advogados, executivos, a maioria mulheres, mas também alguns homens, compartilhando suas próprias histórias de como o sucesso profissional os tornará alvos de parceiros predadores que viam as conquistas como algo a ser explorado em vez de admirado. A Faculdade de Medicina de Harvard entrou em contato primeiro, convidando-me para palestrar em sua conferência sobre bem-estar médico. Depois, Stanford, Johns Hopkins e dezenas de outras instituições. Cada palestra revelava o mesmo padrão. Profissionais talentosos tão focados em suas carreiras que explicavam os sinais de alerta como estresse, descartavam a crueldade como amor duro e racionalizavam a exploração como parceria. Seu artigo salvou meu casamento, disse-me um jovem morador após uma palestra em Boston. Não porque me ajudou a consertá-lo, mas porque me ajudou a perceber que não havia mais nada para consertar. Eu estava fazendo RCP em algo que morreu anos atrás.
Essa frase, realizar RCP em algo já morto, repercutiu em tantos leitores que se tornou o título não oficial das minhas palestras. 3 meses após a publicação do artigo, eu estava no quintal dos meus pais em Milwaukee, observando meu pai apagar 70 velas de um bolo que minha mãe passou 2 dias aperfeiçoando. Os mesmos familiares que compareceram ao meu casamento com Caleb estavam lá, mas a atmosfera era diferente agora, mais leve. Ninguém mais estava fingindo. Eu nunca gostei dele, anunciou minha tia Patrícia após a 3ª taça de vinho. O aperto de mão dele era firme demais, como se ele estivesse tentando provar alguma coisa. Você disse que ele parecia encantador. Minha mãe a lembrou. Eu disse que os dentes dele eram muito brancos. Não é a mesma coisa. Todos riram e percebi que essa era a primeira reunião familiar em que a ausência de Caleb parecia uma presença que valia a pena celebrar em vez de evitar. Clary, querida, meu pai chamou, vem aqui. Tem alguém que eu quero que você conheça direito. David Patterson estava perto do jardim que minha mãe cuidava religiosamente, parecendo surpreendentemente confortável em jeans e uma camisa casual em vez de seu traje habitual de promotor federal. Desenvolvemos uma amizade inesperada ao longo dos meses de preparação para o julgamento, construída com base no respeito mútuo e sem qualquer conotação romântica. Seu pai me convidou, explicou David, parecendo um pouco envergonhado. Ele disse que eu precisava experimentar a salada de batata da sua mãe antes de poder dizer que entendo o meio oeste. E, perguntei. Muda a vida, ele admitiu. Talvez eu precise da receita para obter evidências. Meu pai sorriu, claramente satisfeito com sua tentativa de casamento, apesar das minhas repetidas explicações de que David e eu éramos apenas amigos. O que meu pai não entendia, e o que a maioria das pessoas não entendia, era o quão valiosa era aquela amizade. David me tratava como igual. Pedia minha opinião em casos envolvendo crimes financeiros contra cônjuges. Nunca sugeriu que minha força fosse intimidante ou que meu sucesso fosse excessivo. Eleanor ligou ontem. David mencionou baixinho enquanto meu pai se distraía com a chegada dos netos. Caleb está apelando da sentença. Deixo, eu disse, observando minha mãe se preocupar com os filhos da minha irmã. Recursos exigem novas provas. Tudo o que ele tem são as mesmas velhas mentiras, em uma ordem diferente. 6 meses depois, eu estava em uma sala de cirurgia me preparando para uma das cirurgias mais delicadas da minha carreira. A filha de 17 anos da senadora Rebecca Walsh precisava de um reparo de válvula complexo, o tipo de procedimento que exige precisão absoluta e mãos firmes. 7 horas depois, saí da cirurgia e encontrei a senadora me esperando com lágrimas nos olhos. Você salvou a vida dela, disse ela, apertando minhas mãos. Como poderei retribuir? Eu estava fazendo meu trabalho, respondi, a mesma resposta que dava a todo pai grato. Não, ela disse com firmeza. Isto é mais do que um emprego. Isto é uma dádiva. Você já pensou em políticas de saúde? Estou formando um comitê sobre a reforma do acesso à saúde. Precisamos de vozes como a sua. Pessoas que entendam tanto o custo humano quanto as realidades práticas. Pensei na oferta nas semanas seguintes. Significaria menos tempo em cirurgia, mais tempo em Washington, menos cura direta, mais mudança sistêmica. O tipo de oportunidade pela qual Caleb teria matado, o prestígio, o poder, a proximidade com a influência. Mas eu não era Caleb. Eu não precisava mais de validação externa para saber meu valor. De pé no meu escritório, olhando a carta de aceitação para o cargo no comitê, pensei naquela mulher na pista de dança, aquela que se inclinou para um beijo e em vez disso recebeu humilhação pública. Ela estava tão desesperada por conexão que ignorou cada sinal de alerta, cada momento de crueldade disfarçado de humor. Aquela mulher precisou ser destruída para que esta emergisse. A crueldade de Caleb não me destruiu. Rompeu a casca em que eu não sabia que vivia. Sua rejeição pública me forçou a rejeitar a vida que eu estava aceitando, a diminuição que eu estava normalizando, a gaiola que eu estava decorando em vez de escapar. Assinei a carta de aceitação do comitê com as mesmas mãos firmes que salvaram a filha do senador, que embalaram os pertences de Caleb, que seguraram o microfone em inúmeros discursos onde contei a verdade sobre casamentos que pareciam perfeitos por fora, mas que eram cenas de crime por dentro. A mulher que ficará paralisada naquela pista de dança se fora. Em seu lugar, estava alguém que entendia que o verdadeiro poder não vinha de ser escolhido, validado ou incluído. Vinha de escolher a si mesmo, validar seu próprio valor e incluir sua própria voz em conversas importantes. Algumas palavras ferem, outras curam. Mas as palavras mais verdadeiras, as que mais machucam, são aquelas que finalmente dizemos a nós mesmos. Eu mereço mais.
Eu sou o suficiente. Eu me escolho. Se esta história de vingança calculada ressoou com você, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Clary pegou o celular na festa e começou a revelar as auditorias forenses, observando a vitória presunçosa de Caleb se transformar em devastação completa. Qual foi o seu momento mais gratificante? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de traição e triunfo. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.